E aí, galera, beleza? Começando mais uma live, mais uma edição do Papo Daqui, com mais um convidado gremista aí participando da gente, mais um cara com uma passagem brilhante pelo futebol gaúcho, que conquistou títulos no Grêmio, onde ele passou. Lembrando que nós vamos entrevistar gente do Grêmio e gente do Inter, né? Nós já entrevistamos 3 colorados, estamos agendando os próximos. Mas hoje é a história do Anderson Lima, né, o lateral direito campeão da Copa do Brasil, que jogou junto com o Luiz Mário, que deu a honra de estar com a gente semana passada, e com o convidado da gente de quarta-feira, que nós vamos anunciar durante a live aí. Já vamos adicionar o homem, que o homem tá. Daniel Fagundes, Fábio, a galera toda participando. Grande Anderson Lima, tudo certo? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo. Eu queria começar te agradecendo por ter topado esse convite de participar desse bate-papo com o torcedor gremista aqui do Sul. Ah, legal, vai ser um prazer. Obrigado você pelo convite aí. É sempre, para mim é sempre uma honra, né? É um prazer falar com o pessoal aí do Sul. Pô, muito obrigado. Queria começar te perguntando como é que tá essa tua rotina agora, em período de quarentena, em período de pandemia, como é que tá tocando tua vida, teus projetos? Cara, tá sendo bom para fazer atividade física, né? Tô treinando todos os dias aqui em casa. Enfim, fazendo poucas coisas, né? Em relação a sair de casa. A gente tá meio se cuidando bastante, né? Para que tudo isso passe o mais rápido possível e a gente volte ao nosso cotidiano normal. O Rafael Ferri já começou mandando mensagem ali, te pedindo um abraço e dizendo que tu mereceu uma Libertadores aqui no Grêmio. E gente dizendo que tu foi o maior batedor de falta que passou aqui pelo Sul. Pô, Rafael, Vini, obrigado aí pelo carinho. Realmente faltou uma Libertadores, né, para ter entrado um pouco mais na história, né? Mas foi nos tirado, né, na mão grande. Mas faz parte, né? A gente sabe que a gente deu o máximo naquele momento, né? Mas infelizmente as coisas não são do jeito que a gente quer sempre, né? A gente fez uma. Na quarta-feira, eu fiz uma live com o Luiz Mário, que jogava contigo naquele time, e ele também falou desse episódio do jogo contra o Olímpia. Como é que foi para vocês ver esse título sendo o Grêmio perdendo esse título do jeito que foi, com pênalti, com gol no marcado, pênalti que o Martini pega mandando repetir? Como é que foi aquela situação? Cara, foi. Nós tínhamos perdido o primeiro jogo, né? Só que a gente estava muito confiante, que aquele time estava passando um momento muito bom, né? E naquele jogo no Olímpico a gente entrou 1000% na partida, entrou fazendo uma pressão muito grande, conseguimos até o gol, né? E depois realmente a equipe do Olímpia soube neutralizar alguns pontos fortes nossos, jogou numa retranca muito grande e tentando levar até os pênaltis. E nos pênaltis foi aquilo que o Luiz falou, né? Comentou contigo aí. A gente perdeu o pênalti ali com um dos melhores batedores nossos e depois, quando o Edu foi pegou o pênalti, o juiz, não sei o porquê, voltou atrás e acabou nos prejudicando muito. Mas vocês acham que se aquele time tivesse passado, seria campeão? Cara, final é sempre final, né? São dois jogos difíceis, né? O São Caetano vinha vivendo um momento também muito bom, mas eu acredito que nosso time estava preparado e a gente devia também, né? Mais um confronto contra o São Caetano, porque a gente tinha perdido na Copa João Avelange, né? E eu tenho certeza que aquele momento a gente estava muito bem preparado. Muita gente não recorda, né? Obviamente aqui no Sul a tua passagem pelo Grêmio é muito marcante, mas antes disso tu passou por outros times e teve uma passagem muito boa no Santos também. Como é que foi jogar naquele time? Como é que foi aquela experiência? Ah, foi sensacional, né? O Santos, eu tinha acabado de sair do Juventus, né? Então, assim, foi o primeiro grande clube que eu joguei, né? O Santos, de um poder ali de muito grande, de uma expressão, assim, estar jogando numa equipe grande, uma pressão também, né?
E eu acho que foi um aprendizado maravilhoso, né? Foram momentos que oscilaram um pouco, altos e baixos, mas eu tenho certeza que foram momentos bons também vividos lá. E como é que tu chega lá novo? E o Santos sempre teve essa tradição de revelar muito jogador, e tem muito jogador jovem no seu time. O que tu vê de diferente deles lá para, por exemplo, as categorias de base de outros times? Por que tu acha que eles. Eu sei que tu não jogou na base lá, mas quando tu chega novo lá, o que tu vê de diferente do Santos? Cara, na realidade, a torcida, ela tem um pouco mais de paciência, né, com os guris, né, que vem da base. E realmente o Santos tem um poder de captar atletas de alta qualidade, né, e isso faz com que eles tenham a confiança de colocar os meninos no profissional e não ter aquela pressão que existe nos outros clubes, né? Então, o Santos realmente tem essa, vamos se dizer, essa oportunidade para os meninos muito maior do que os outros clubes. Tu, depois do Santos, tu tem uma passagem pelo São Paulo e acaba vindo pro Grêmio. Como é que foi, como é que era estar naquele time do Grêmio que tinha caras que tinham passado por seleção brasileira, tinha o Zinho, tinha o Anderson Polga, que joga a Copa do Mundo depois. Como é que era o ambiente daquele Grêmio que acaba se tornando campeão em 2001? Cara, a chegada do Tite, né? O Tite foi um cara que soube gerenciar muito bem o vestiário, com sua forma de trabalho, dentro e fora de campo, né? Com o jeito de lidar com os atletas, né? Isso foi fundamental para que a equipe já era boa tecnicamente, né? Mas que fortaleceu ainda mais aquele o vestiário, né? O vestiário é uma coisa muito importante no futebol. Se você tem um vestiário bom, as coisas fluem. E acho que foi isso que aconteceu. O vestiário se fortaleceu com a chegada dele e aí ficou muito mais fácil dentro de campo. O Rafael perguntou, o Rafael Ferri perguntou ali qual foi o melhor jogador que tu viu no Grêmio, na tua passagem, que o melhor cara que tu jogou junto. Cara, eu tive a honra de jogar com grandes jogadores, né? No Grêmio. Se eu for citar aqui, daqui a pouco eu vou acabar esquecendo um ou outro, mas eu tenho uma identificação muito grande com o Zinho, né? Eu acho que o Zinho foi um baita jogador que passou por aí, um cara que já tinha jogado Copa do Mundo, um cara que ele tinha uma liderança muito positiva, né? Nos ajudava muito dentro do vestiário. Isso foi fundamental, né? Eu acho que, enfim, eu peguei o Ronaldinho Gaúcho, né? Voando no começo da carreira. Então, assim, o próprio Tinga. Peguei o auge do Luiz Mário ali, né? Também, o Rodrigo Fabri. Enfim, cara, é muito jogador bom ali que se a gente for citar, eu vou acabar falando um monte aqui. A gente vai até fazer a live só de grandes jogadores que passaram lá dentro. Ah, e com certeza, tu não citou teu nome, né? Mas tu tá na lista. Tu tem. Pô, tu era o lateral direito daquele time que jogou muito. Eu comecei a acompanhar futebol naquela época, eu tenho 25 anos. E tu, pra mim, era referência de lateral direito e referência de batedor de falta. Eu cheguei no meu auge, né? Para jogar no Grêmio, né? Então, eu acho que foi o meu melhor momento da minha carreira. Eu já fiz várias lives aqui e digo que os clubes têm um carinho muito grande por todos os clubes, né? Mas o Grêmio foi um casamento perfeito, né? Que deu certo. Foram 4 anos maravilhosos. Que eu só tenho a agradecer o carinho, o respeito que todos vocês têm por mim aí. E o Matheus Tocco perguntou, ali que eu falei das faltas, ele perguntou qual o batedor de falta que tu mais te admirava e que tu te espelhou para começar a bater falta, como é que eram esses teus treinamentos? Cara, na realidade, quem não se espelhou no Zico, né? O Zico foi unanimidade, né? O Zico era a referência, né? De batidas de falta, né? A gente tinha olhava os jogos e era impressionante, né? A qualidade dele, enfim. E depois eu tive o prazer também de jogar com alguns atletas, né? Que foram referências em bola parada, aprendi muito. Rogério Ceni, Marcos Assunção, o próprio Marcelinho Carioca, enfim, o próprio Neto no final de carreira no Guarani, eu no começo, né? Então, assim,
eu olhava para eles e realmente via, porque eles repetiam muito, né? A repetição, o treinamento, fazia com que eles pudessem decidir as partidas. E eu, desde o começo lá atrás, fui me aperfeiçoando e isso me levou a ter a condição de ser um dos melhores batedores aí que teve no futebol. E o Vicente perguntou também o que tu acha que está faltando na avaliação dele. Tem pouco batedor de falta hoje no Brasil. O que tu acha que falta? Treinamento? Por que essa geração não está revelando tantos batedores quanto Neto, Marcelinho Carioca, Anderson Lima, todos esses caras que tu citou? Além da falta de treinamento, né, cara, falta competência nas pessoas que estão comandando para poder ver a qualidade que tem um atleta e poder melhorar essa qualidade, né? Então, assim, não adianta só o jogador ter a capacidade, né, de técnica de bater bem na bola, mas se você não tiver um cara ali dentro da sua comissão que olhe com bons olhos, que veja que você tem capacidade e que comece a treinar, que comece a te incentivar para que você possa bater falta, é claro que o jogador, ele só é. Às vezes você tem que dar um empurrão nele, né? Para que ele possa treinar, para que ele possa se aperfeiçoar. E isso eu tive. Eu acho que isso falta um pouquinho hoje no comando técnico. E o Feulo ali perguntou, e referente à tua posição, quando tu jogava, por exemplo, tinha vários laterais, tinha Cafu, logo depois tinha o Cicinho no São Paulo, tivemos quantos laterais direitos? E hoje a gente vive uma hegemonia do Dani Alves, mas não tem um lateral direito que seja unanimidade para substituir. Por que tu acha que está surgindo tão pouco lateral direito daquele nível que nós tivemos antes? Cara, é como eu falei, eu acho que isso vem da base, né? Vem da formação do atleta, né? Quando você está numa equipe de base, você tem que procurar qualidades em todos os setores do campo. E não é só do meio para frente, né? Porque hoje a maioria dos empresários, né? Eles só olham os jogadores que têm aquela capacidade do meio para frente e acaba faltando essa capacidade para as pessoas que, como eu falei, para as pessoas que comandam, para poder ter a capacidade de poder fazer, ter um jogador que seja destaque não só numa posição do meio para frente, mas para trás também, né? E essa é a grande dificuldade que o futebol está tendo hoje, até porque nós, infelizmente, não temos jogadores mais com aquela capacidade técnica que tinha antigamente. E então você tem que trabalhar a base muito bem trabalhada, porque senão vai ficar o Daniel aí por muitos, muitos anos, como ficou o Cafu, enfim, como ficou outros grandes atletas aí. Voltando àquele time de 2001 lá, aquele time tinha muito cara que parecia ser cara que resenha, né? Tinha o Marcelinho Paraíba, tinha Rubens Cardoso, tinha Luiz Mário, tinha uma galera que parecia gostar de festa. Como é que foi a festa daquele título da Copa do Brasil? Que história que pode contar daquele time? Parecia não, né? Parecia não. Aquela galera lá gostava de uma festa, né? Na realidade não tem, na realidade não tem um atleta, não tem um jogador que não gosta de festa, né, cara? Daí, na realidade, assim, para ser bem sincero, todos gostam de festas, né? É que o futebol é uma situação diferente, onde as pessoas elas olham para o jogador de futebol e vê ali uma referência. Pô, o jogador não pode fazer isso porque tem crianças vendo ele, né? A imagem dele tem que ser. Então, realmente, a nossa imagem era a gente tinha que ter esse cuidado, né? Porque as pessoas, principalmente no setor da imprensa, né? Se você desse mole para eles, eles se arrebentavam mesmo. Mas é como eu falei, acho que nós éramos inteligentes, né? Na realidade, a gente saía, fazia a festa, saía para fazer alguma coisa no momento certo, né? Então, é como eu falei, aquele time de 2001 tinha muita gente que gostava mesmo, mas que sabia o momento certo para fazer. Então, é por isso que as coisas davam certo, né? Porque quando você chegava no campo, a gente tinha essa capacidade de poder decidir as partidas e também
descansar no momento que tinha que descansar e, enfim, aí depois da conquista aí fica tudo mais fácil, né? Depois do título, o título foi dentro da minha casa, né, de São Paulo, né? Então, mas eu fiz questão de voltar com o time para comemorar um pouco mais, né? Porque, pô, E, tanto sacrifício na hora boa eu não ia estar lá, pô. e tem alguma história daquele time de bastidores que já tenha caducado e tu pode contar? O Luiz Mário contou uma do terno do Tinga e contou uma dele com garrafa de uísque no avião. Tem alguma aí que tu pode contar que já caducou daquela época? Ah, tem. Vixe, tem várias, né? Mas eu vou contar umas mais tranquilas. O- Eu já contei essa história. Na realidade, o Tite queria um atacante de área, né? E, enfim, tinha jogadores na lista e jogadores que tinham um salário muito alto, jogavam fora do país e era muito difícil. E naquele momento eu tinha jogado com o Caio, né? No Santos, Caio Ribeiro. E aí eu falei, pô, tem o Caio, né? Eu converso, não sei com quem, acho que foi cozinha. Falei, pô, tem o Caio é bom jogador pra caramba, já joguei com ele, um cara é gente boa. Aí eu fui para apresentar o nome pro Tite, aí o Tite falou assim, pô, gostei, Tio, gostei do nome. Falei, então tá bom, eu vou ligar para ele e a gente vê o que vai acontecer. Aí no outro dia o Tite falou assim, Tio, você tá querendo me derrubar? Eu falei, não, professor, o que aconteceu? Não, falaram que o Caio gosta muito de festa. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eu liguei para ele, ele falou que parou com isso, falou que não tá mais fazendo festa. Eu falei, pode confiar, Tite. Ele falou, posso confiar, tio? Pode confiar. Aí o Caio Ribeiro, com uma semana de Grêmio, ele fez uma festa lá que foi 120 pessoas na cobertura dele, imagina, né? Aí o Tite me chamou na sala e descascou, né? Você tá de brincadeira comigo. Aí eu tive que chamar o Caio, né? Ainda bem que essa festa eu não participei. Essa festa foi terrível. Essa festa foi terrível. E no momento ruim, né? Que a gente estávamos em 2003, né? Ah, sim, ele veio em 2003, né? Ele é do time de 2003. Pelo rebaixamento ali e os caras me fazem uma festa com 120 pessoas na cobertura do Caio. Aí arrebentou tudo. Pois é, quando eu falei pro Luiz Mário, na live do Luiz Mário, que eu anunciei que tu era o próximo convidado, e ele falou assim, ó, cuida bem as histórias que ele vai contar, porque ele inventa umas histórias minhas que não é verdade. Não, o Luiz Mário E eu quero é, alguma história do Luiz Mário aí que ele não quer que conte, que ele tá se vacinando antes. O Luiz Mário é uma criança, né, cara? O Luiz Mário era um beberrão, né? Porque era um dos mais novos na época, né? Apesar que já tinha passado pelo Corinthians, mas ele era novão, era um cara bem tranquilo, era um cara bem. Enfim, aí teve aquele fato das ovelhinhas, né? Do Tite, né? Que o nosso presidente na época, infelizmente, deixou o celular ligado, né? Depois de uma entrevista com o pessoal da Zero Hora e falando que tinha que tirar as ovelhinhas do Tite, né? Que as ovelhinhas do Tite eram o Anderson Lima, o Rodrigo Fábio e o Luiz Mário. Aí, mas até então eu nem sabia, né? Aí no outro dia me liga o Luiz Mário chorando. Falei, pô, morreu alguém na noite, né? Falei, pô, eu tava dormindo, falei, morreu alguém na noite, né? Não é possível. Bateu o carro, caramba. Ele falou assim, pô, liga a televisão, pelo amor de Deus, olha aí o que tá acontecendo. Eu falei, tá bom, Luiz, deixa pra lá isso daí, o que foi? Morreu alguém? Ele falou, não, é pior do que isso. Eu falei, pô. Aí quando eu fui ligar, aí apareceu esse caso das ovelhinhas, aí deu uma confusão, né, cara? Deu uma confusão. E aí no vestiário, na sala de imprensa do Grêmio, o Luiz Mário não parava de chorar. Falei, cala a boca, Luiz Mário. Porra, nós estamos numa conversa aqui ferrenha aqui com o pessoal da diretoria e você chorando aí. Mas foi coisas que aconteceram ali que a gente resolvia dentro do vestiário, né? Mas ele é um cara sensacional. O Luiz Mário é um parceiro. Tu contou essa história da questão das ovelhinhas ali. O Mário contou também, falou dessa história. Ele disse, inclusive, que ali foi o momento que ele meio que deu uma desgostada e pediu para sair, para ele ir para outro lugar. Em 2013 acontece esse episódio, ele quase cai, briga até quase a última rodada. Teve alguma relação, o Grêmio fica tão bem em 2002, em 2003 quase cai, em 2004 acaba caindo. Essa situação, essa questão da diretoria, tem relação com a campanha ruim em
Cara, eu não entendi muito bem a sua pergunta, principalmente no começo, que o áudio ficou muito longe. Não, eu falei da questão. Me escuta bem? Agora sim, agora sim. Em 2000, o Luiz Mário sai do time ali, logo depois desse episódio das ovelhinhas, né? E daí ele falou pra gente ali, até eu perguntei pra ele, queria saber a tua opinião. Tu acha que a campanha que o Grêmio faz em 2003, que quase cai, em 2004 depois já não está mais no time, mas o time acaba caindo, tu acha que teve relação com esses problemas de diretoria que começaram a surgir, referente ao elenco? Por que tu acha que aconteceu essas duas campanhas ruins? Cara, é uma situação difícil, né? Porque já se passaram muitos anos, né? Isso que aconteceu e eu não quero, nesse momento, ficar atirando para tudo quanto é lugar, né? Atingindo ex-companheiros, porque nunca foi da minha índole falar mal de ninguém. Mas aquele ano de 2003 foi muito ruim. Chegaram alguns atletas naquele momento que, em vez de agregar, desagregaram um pouco o ambiente de trabalho. E o ambiente que foi construído em 2001 e 2002 acabou sendo atrapalhado em 2003 com essa chegada de alguns atletas. Isso acabou perdendo o que o Tite tinha conquistado tudo, né, em 2 anos e meio de vestiário. Em 3 meses acabou tudo, né? Não era mais um vestiário harmonioso, né? Tinha alguns problemas de vaidades e teve o problema também financeiro, né? O Grêmio estava passando por uma situação financeira muito difícil, né? Com salários atrasados e realmente todas essas questões foram muito complicadas e atingem, né? Essas partes externas atingem dentro de campo. Então foi isso que aconteceu. Atingiu realmente, né? O ambiente ficou muito pesado. Tanto é que o Tite saiu logo em seguida da desclassificação da Libertadores. E a partir daí começou a ser direcionado algumas em relação à diretoria para tirar alguns atletas, principalmente aqueles atletas que eles tinham citados na época que o Tite no pensamento deles protegiam, né? Então, na realidade, saiu o Tite, aí depois saiu o Luiz Mário, saiu o Rodrigo Fabre, mas eles não conseguiram tirar, porque na realidade não que o Tite, nem o Luiz, nem que o Fabre já tinham uma história ali, mas eu tinha algumas coisas também que eram difíceis de tirar eu naquele momento. E eu acabei sendo mais forte do que um monte de treinador que passou lá, tentou me derrubar, né? Juntamente com a diretoria daquela época. Mas eu fui, como sempre fui na minha carreira, perseverante, tive a minha índole e meu conceito de profissional sempre em primeiro lugar, né? Então eu procurei sempre fazer meu melhor. E com a chegada do Adilson melhorou muito as coisas, né? Com a chegada do Adilson Batista, ele colocou as coisas realmente em ordem. E eu acho que foi a grande tacada daquela diretoria na época trazer o Adilson. Porque a partir do momento que o Adilson chegou, as coisas, pelo menos no vestiário, mudaram, né? E quando se muda no vestiário, você acaba tirando algumas pessoas que acabam prejudicando o ambiente e aí a situação começa a mudar dentro de campo. Uma história que não é tão legal, né? Então vamos voltar para as histórias boas, que eu acho que é o objetivo, né? O João Pedro perguntou sobre aquela final da Copa do Brasil de 2001. Se quando estava 2-0 para o Corinthians, vocês pensavam que o time podia perder? E se aquele 3-1 da volta pode ser considerado a tua melhor partida ou uma das tuas melhores partidas? Cara, na realidade, o time do Corinthians era um time muito forte, né? E
E quando realmente 2-0 para o Corinthians, né, no Olímpico, a gente, poxa, o que, que vai acontecer, né? Mas aquele time tava muito forte, né? O time de 2001 sabia o que queria, independente das dificuldades que a gente tinha dentro de campo, a gente nunca desacreditou que a gente podia dar a volta por cima. E foi isso que aconteceu. A gente acabou diminuindo para 2-1. Depois o Luiz fez o segundo gol dele. E a confiança permaneceu porque o Tite, é como eu falei, né? O Tite, ele tem um gerenciamento de vestiário fantástico. E depois daquele jogo, ele parecia que a gente tinha ganhado o título ali, de tanto que ele nos colocou lá em cima, que ele nos deu moral para o jogo de volta. E foi fantástico, cara. No jogo de volta a gente entrou no vestiário, tinha algumas. O Tite fazia sempre os vídeos, né? Passou vídeo no hotel, de todos os familiares, enfim, aí tinha um monte de cartolina no vestiário, com um monte de mensagem, né? Então, assim, pô, você olhava no semblante dos atletas, falava assim, pô, não tem como não ganhar esse jogo, né? E realmente foi um dos jogos mais fantásticos que eu vi e que eu presenciei jogando no Grêmio. Desse, eu posso falar dos 4-2 no Monumental também contra o River. Então foram jogos que entraram para a memória. Tu te fala dessa tua relação com o Tite, do trabalho dele. Quando tu era treinado por ele, tu já achava que ele tinha algo diferente que ele ia ter na seleção um dia? Cara, o pessoal tá reclamando do seu áudio aqui. Agora eu tô entendendo, tá? Mas tá bem. Parece que tá longe do áudio, mas eu entendi esse daí. Na realidade, a gente tinha. Nós tínhamos jogado contra o Tite, ele estava no Caxias, né? E o Tite tinha feito um grande trabalho naquele momento. Mas é claro, né? Você sair de uma equipe considerada pequena para vir para um gigante, você não sabe o que vai encontrar, né? Mas diante daquela pessoa, na primeira reunião que ele fez lá, uma coisa que deixou marcado para nós. É um cara de coração maravilhoso. É como eu falei, né? Ele ganhou o grupo, de repente a gente nem conhecia a sua capacidade, né, técnica, né, como treinador, mas dentro do vestiário ele já acabou ganhando a gente ali e no dia a dia era tudo fantástico e as coisas foram se encaixando e acabou dando certo. Foram 2 anos e meio maravilhosos. Depois eu tive o convite de trabalhar aqui no São Caetano com ele também. Então, assim, foi uma convivência sensacional. Melhorou o áudio? Melhorou, melhorou. Agora melhorou. O importante é o teu áudio, tá bom? As boas histórias vêm de ti, eu só sou um coadjuvante aqui. Não, mas o pessoal tem que te ouvir também, pô. Uma pergunta que chegou do João Vitor. Perguntou sobre a tua passagem pelo São Caetano e aquela confusão contra o América do México. Como é que foi? Pô, esse jogo foi pegado, foi pauleira também. Na realidade, o São Caetano montou uma grande equipe, né? Naquele ano, uma equipe realmente, acho que tinham equipes grandes que não tinham o elenco que o São Caetano tinha em 2004, né? Um elenco maravilhoso. E realmente o São Caetano estava preparado ali para conquistar. E teve um jogo contra o América do México, acho que foi nas oitavas, quartas de finais. A gente jogamos aqui, né, no Anacleto, depois no Azteca, o jogo de volta, e tinha o Blanco, né, ele era meio marrudo, e eu tinha um amigo meu que morava no México, brasileiro, ele morava no México há muito tempo, e ele falou algumas coisas para mim, né, falou assim, pô, começa a pegar no pé dele, né, que ele sai fora da casinha, que ele vai acabar brigando e tal. Aí foi isso que aconteceu, eu cheguei no ouvido dele, e falei umas besteiras para ele, aí ele me deu uma cotovelada, acabou sendo expulso, a gente ganhou o jogo, mas no final uma confusão do caramba, né? E pauleira, e aí o vestiário deles era muito ruim, porque ficava no. Era uma. Era uma. Era uma, era uma porta de ferro, assim, mas era deitada, né? Porque era um caracol o Sim. vestiário.
era um caracol para descer pro vestiário, né? E eles fecharam aquele vestiário aquele dia e você não conseguia sair, né? Para nenhum lugar. E já começou a torcida deles jogarem, a invadir o campo, a jogar as cadeiras, enfim. Foi um momento muito difícil ali. Foi uma hora ali de confusão ferrenha. E acabou o Muricy se estressando com o nosso vice-presidente na época, né? E não foi fácil, não. O Matheus Fluck perguntou se teve algum acontecimento especial ou em que momento o Tite conquista o vestiário, que tu falou aquele momento antes. Se tem algum fato especial que o Tite, que tu tem um marco, que é o momento que o Tite tu vê assim que ele conquistou aquele grupo. Cara, o atleta, eu digo que o atleta ele tem que confiar naquela pessoa que está comandando ele. Em todos os setores, né? Que você tem um comandante, você tem que confiar naquela pessoa que está acima de você. E o Tite realmente passou para nós toda aquela confiança. Eu acho que ele falava com o coração, né? Então, quando você olha para uma pessoa e ouve a pessoa falar com o coração, você acaba acreditando, você acaba jogando por ela e todo aquele sentimento que ele tinha, né? De estar tendo aquela oportunidade. Então, assim, nós atletas, né? O treinador ele é uma peça fundamental, mas quem decide os jogos são os atletas, né? Ele pode ser o cara mais inteligente. Eu trabalhei já com treinadores que não tinham capacidade do Tite, mas que foram vencedores, né? E que não eram tão honestos quanto ele, né? E que ganharam. Mas ele, pelo fato de ser uma pessoa que, que a gente olhava e tinha confiança do que ele passava para a gente era realmente a verdade, todo aquele sentimento, então a gente olhava um para o outro e falava assim, pô, a gente tem que ganhar o jogo para esse cara merece, né? Pô, ele tá aqui, ele tá saindo de um clube pequeno e tá chegando no clube grande desse jeito, dessa forma. Então você acaba jogando pelo treinador, e foi isso que aconteceu naquele momento. No São Caetano, tu faz parte do time que ganha o Campeonato Paulista daquele ano de 2004, né? Sim. E lá tinha jogadores que jogaram contigo aqui no Grêmio, o Gilberto chegou a jogar contigo aqui, e tem jogadores que depois vieram pro Grêmio. Como é que foi se já teve uma festa legal na Copa do Brasil, que o Grêmio já tinha conquistado, como é que foi a festa do São Caetano, que era o maior, que é um dos maiores títulos, não o maior título da história deles? Na realidade é o maior título, né, do São Caetano, né? Na realidade é o maior título do São Caetano, porque o São Caetano vinha de muitos vices, né? E é como eu falei anteriormente, o São Caetano montou uma equipe sensacional em 2004, com jogadores que já tinham passado por grandes equipes do futebol brasileiro. Não tinha um elenco com 40, 50 jogadores, não. Era um elenco de 25 jogadores, mais de 25 jogadores de muita capacidade. E tanto é que a gente jogava em conjunto com a e Libertadores e Campeonato Paulista, né? E acabou o time chegando nas duas competições de tão bom que era o grupo, né? E foi maravilhoso, cara. Aquele título lá, Paulista, foi uma coisa sensacional. A gente chegou aqui em São Caetano. São Caetano tem a principal avenida aqui, que é a Goiás, né? Então, pô, aquela Goiás ali ficou parada porque eram não só sul-campenenses, né? Eram corintianos, palmeirenses, santistas, corintianos, tudo ali festejando aquele momento tão importante. Como é que tu vê a diferença, por exemplo, de um time como o Grêmio, que tem diversos estaduais, o Santos, o São Paulo, times que tu jogou, para um São Caetano que conquista o Campeonato Estadual, um time do interior, que o estadual é muito mais valorizado que para o time grande. Como é que é essa diferença na relação com a torcida? Cara, então, na realidade o São Caetano sempre teve poucos torcedores, né, no estádio. Mas aquele momento de 2004 a gente conseguiu trazer o torcedor de volta, né? Aquela confiança que o torcedor tinha de, poxa, foi montado um grande elenco que pode dar a gente conquistar um título importante.
Então, naquele momento, todos nós sabíamos uma responsabilidade, só que naquele momento, todos nós já tínhamos uma experiência para que tudo aquilo lá pudesse acontecer, né? Então, assim, tinha, pô, se eu for citar, Mineiro, Marcinho, Triguinhas, próprio Silvio Luiz, que já vinha de muitos anos dentro do São Caetano, Dininho, Serginho, aí trouxeram o Fabrício Carvalho, Euler, Gilberto, Marcelo Matos, enfim. Poxa, e fora o banco, né? Lúcio Flávio, Fernando Baiano, Varley. Então, assim, era uma equipe muito boa. E foi acontecendo, né? O Tite, ele montou essa equipe, ele montou essa equipe, mas aí teve alguns problemas no decorrer do Campeonato Paulista, ele acabou saindo, infelizmente. Mas aí trouxeram o Muricy chegou com o seu jeito também fantástico, ele colocou a sua filosofia e a equipe começou a ir embora e a gente foi tirando grandes times, né? A gente tirou o São Paulo no Morumbi, depois tiramos o Santos com 2 jogos fantásticos, né? O próprio segundo jogo aqui, como o meu tio citou agora, ganhando de 4-0 de uma equipe que tinha Robinho, Diego, enfim, era uma equipe Léo, uma equipe sensacional. E acabamos indo para a final contra o Paulista, que já tinha tirado um grande também, que era o Palmeiras, né? E o Corinthians nem se classificou naquela época. Então, foi um título importante, foi um título que ficou marcado, porque jogaram as grandes equipes, jogaram com os grandes jogadores também. O Ricardo perguntou ali qual o melhor time que tu jogou, que tu considera. Cara, depois eu preciso mandar um monte de abraço aqui, que eu tô vendo um monte de gente entrar aqui. A gente não tá tendo tempo, mas depois eu vou mandar. O Ricardo é o meu parceiro, tô com ela, um irmãozão meu que eu tenho. Tem outros aí que passaram, mas eu vou citar aqui. Desculpa, qual foi a pergunta dele mesmo? Vou baixar aqui. Qual o melhor time que tu jogou? Cara, é como eu falo, né? Eu tenho um respeito a todas as equipes que eu joguei, um carinho muito grande, mas o meu grande clube é um clube que eu tenho maior carinho, admiração, um clube que eu tenho, assim, momentos marcantes foi o Grêmio, não tenha dúvida disso. O Grêmio foi um clube que como eu falei, né? Foi um casamento perfeito e eu tenho muito carinho e tenho orgulho de ter passado por aí, ter deixado assim uma imagem tão legal, né? Porque pô, hoje eu volto aí hoje e vejo o carinho que as pessoas têm por mim, então é muito legal. Só para ali, Christian Feula, Marcos Júnior, Bruno Baruffi, Johnny Everton, Douglas Ávila, Douglas Keller, só algumas das pessoas que eu vi passando aqui te pedindo abraço, te mandando abraço e agradecendo a tua passagem pelo Grêmio. Isso tantos outros Cara, que passaram. sim, sim. Pô, eu vou aproveitar agora para mandar um abraço aqui rapidinho. Mandar um Claro, abraço claro. para mandar um abraço para toda a minha família que já entrou aqui, vi, meus primos, minha mãe, meus tios, minha irmã, minha namorada também entrou, minha cunhada também, um grande beijo, amo vocês. Pessoal do Só de Prima também, que é um time que eu tenho aqui em São Bernardo, aqui, que a gente para de jogar, mas aquela vontade de vencer, né, ainda continua no nosso corpo, né, passa pelas nossas veias e a gente acaba montando um time aqui, que a gente não montou um time que a gente fala, né? A gente montou uma família, que é a família Só de Prima aqui, que tem aqui no MESC, que é um clube maravilhoso em São Bernardo. E, enfim, o Marcão também entrou aqui agora, um grande irmão. Poxa, obrigado pelo carinho, pelo respeito de todos vocês aí. Com certeza que tu merece. Minha namorada voltou agora. Beijo, Mi, te amo, beijo. Minha irmã também, enfim, todo mundo aí. Depois que tu passou nos outros times e parou de jogar, tu virou auxiliar técnico. Por que essa decisão? Por que tu planeja ser treinador mais para frente? O que tu traz de experiência de dentro de campo para a tua experiência como auxiliar? Qual a tua expectativa para tua carreira? Cara, depois que a gente para de jogar futebol, né? A gente passa um monte de coisa pela nossa cabeça, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu já estava preparado para parar também e depois, logo em seguida, eu tive um convite do Jorginho, com quem eu já tinha jogado no Santos,
e acabei sendo auxiliar dele durante 10 anos, né? 10 anos. Então, foram 10 anos maravilhosos. Como eu falo para ele, né? A gente não se separou, a gente só deu um tempo, porque a nossa parceria nunca acaba, né? Eu tenho certeza que, como eu falo para ele, eu só vou ser auxiliar técnico só dele, só. Porque essa experiência foi fantástica, foi maravilhosa, mas para voltar a ser auxiliar só ao lado dele. E como eu tive o convite do São Caetano, né, para vir ser um coordenador técnico, juntamente com outros 4 ex-atletas, a gente acabou voltando para o São Caetano. Eu acabei sendo o técnico do Sub-20, né, na Taça São Paulo. É um projeto que tinha tudo para ser um projeto maravilhoso, né? E a minha ideia é continuar como treinador, porque eu sei que eu tenho essa capacidade e estudo para isso, né? Tenho estudado, tenho feito os cursos da CBF para me aprimorar cada vez mais. Então, meu intuito é realmente ser treinador, fazer o projeto da minha vida, porque tudo que eu aprendi com grandes treinadores, eu tenho a obrigação de passar toda essa experiência, tudo que eu aprendi para os atletas de hoje também. Tu que teve recentemente, tá, como treinador aí no São Caetano, como é que tu vê o time? Porque o time ali ele faz aquelas campanhas muito boas. Depois de 2000, ali depois de 2004, quando tem o incidente do falecimento do Serginho ali, o time depois daquele momento começa a ter quedas e mais quedas. Como é que tu projeta São Caetano? Tu olha essa base surgindo, tu que teve ali dentro. Como é que tu projeta o futuro do São Caetano? Tu acha que o time pode voltar, tá lá em cima de novo? Como é que tu analisa isso? Cara, então, como eu falei, infelizmente esse projeto foi parado devido a toda essa pandemia, né, que a gente está vivendo, né? O nosso investidor é um cara que sempre amou o clube, sempre se dedicou ao clube, mas aí aconteceram grandes problemas financeiros dentro do clube e atrapalharam a parte técnica, atrapalharam por isso esses altos e baixos do São Caetano, né? E infelizmente esse ano com essa pandemia tudo isso atrapalhou todos os projetos que o nosso investidor tinha de trazer ex-atletas para poder ajudar em todas as categorias de base até o profissional. Isso realmente, infelizmente, acabou, né? A gente sabe que até por ele, né, que isso daí pode voltar a acontecer, mas devido a tudo isso, a gente saber que é um momento complicado que a gente está passando e talvez nem venha a disputar os campeonatos de base, né, o São Caetano. Então a gente acabou saindo, mas é como eu falei, não é se fechar uma porta, né? A gente parou um projeto e tem certeza que logo aí para frente a gente vai começar uma coisa melhor, né? Deus tem planos na nossa vida que a gente às vezes a gente não espera, mas no momento certo as coisas vêm a acontecer. Tu tá na carreira de treinador, tu disse do teu sonho, como tu tá te preparando. O Grêmio tem o costume de contratar ex-jogadores para treinar. Teve o Roger, agora tem o Renato, já teve vários outros que passaram. Tá no teu horizonte um dia treinar o Grêmio? Cara, eu não posso dizer que nunca isso vai acontecer, porque o Grêmio é muito grande. É claro que eu preciso mostrar ainda muita capacidade, né? Porque o Grêmio não é para qualquer treinador, né? Todas essas pessoas que você citou são pessoas que têm uma capacidade muito grande, mas eu acredito que no decorrer dos anos, no decorrer das oportunidades que venham a aparecer para mim, eu tenho certeza que um dia eu posso voltar ao Grêmio sim, de repente numa categoria de base primeiro e depois seguir no profissional, mas eu acho que é como eu falei, tudo é o momento de Deus, eu tenho que estar preparado para que a hora que surgir essa oportunidade eu agarrar, fazer o meu melhor para me, como eu falei, né, para eu tenho que tudo que o futebol me deu, eu tenho que retribuir de uma forma. Então, o que eu posso contribuir é na parte técnica, na parte de gestão, de gerenciamento técnico desses jogadores.
Anderson, a gente está já há 45 minutos conversando, mas antes de eu encerrar, eu queria fazer um bate-bola contigo. Eu te faço uma pergunta e tu responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, pode ser? Pode, claro. Qual o teu ídolo no futebol? Caramba. Porra, agora você me pegou. Cara, eu tenho vários ídolos, mas um cara que jogou na minha posição e foi o primeiro, e foi uma das pessoas que, no primeiro curso que eu fiz de treinador, foi um cara que veio até mim e falou assim: parabéns, você, você é muito corajoso. Tem ex-atletas que não fazem o que você faz, de vir se aprimorar, de vir estudar. E você tá aqui, pô, tô muito feliz que você esteja aqui. Eu nunca tinha conversado com ele, que foi o Carlos Alberto Torres, né? Então, assim, pô, um campeão, né? Um capitão da nossa seleção brasileira, sentar do seu lado e trocar 5 minutos, né, de papo, para mim isso daí foi marcante. Então, esse cara aí para mim foi um ídolo. O melhor momento da tua carreira? Grêmio, O pior momento da tua carreira? falecimento do Serginho. O gol mais importante que tu fez? Grêmio e Coritiba, 3-1 pro Grêmio. O título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Libertadores. O melhor jogador que tu já jogou juntos? Zinho, Com quem tu gostaria de ter jogado e não conseguiu? ah, caramba, sei lá, viu? Putz, eu joguei com, ah, joguei jogo, pô, com gente muito boa, mas, pô, joguei, pô, caramba, cara. Eu gostaria de ter jogado com o Edmundo, cara. No mesmo time que o Edmundo. No auge Uh, dele, o, ca- jogado com ele. o, o cara mais difícil de marcar que tu enfrentou? João Paulo, Bari, ex-Guarani. O jogador mais injustiçado em algum time que tu passou? Cara, cara, eu acho que o Grafite foi injustiçado no Grêmio, né? No momento, talvez tecnicamente não estava bem, mas era um cara que sempre se dedicou e depois teve o sucesso que teve, né? Acho que no Grêmio ele foi injustiçado um pouco. É o mesmo jogador que o Luiz Mário citou quando eu fiz essa pergunta para ele. Né? Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que que tu teria? Não sei, cara. Desde quando eu me conheço por gente, eu sempre meu pai me levou para campo de futebol, então era tudo isso que eu queria, né? Então, graças a Deus consegui. Qual o melhor jogo da tua vida? Putz, cara, são tantos jogos, né? São tantos jogos, todas as decisões, os jogos que eu fui campeão, para mim foram os grandes jogos que eu joguei, né? Não só eu, mas como toda a equipe. Então, assim, eu vou citar assim o jogo da final do Grêmio, né? Da Copa do Brasil, acho que foi um grande jogo de todos nós, né? De todos nós. Qual o melhor treinador que tu teve? Pô, você tá com umas perguntas difíceis também, hein, velho? Pô, cara, Pode eu vou. citar mais de um, pode citar mais de um. Tá bom, eu vou falar. Eu tenho quatro, tá? Pô, na realidade eu não posso esquecer do Basílio, né, cara? O Basílio foi um treinador que eu tive no Juventus aqui, um cara sensacional, fantástico, um cara que me ajudou muito como pessoa, como evoluiu eu como atleta profissional no momento. Mas eu trabalhei com Tite, para mim um melhor gerenciador de vestiário que teve, cara fantástico. Trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, taticamente um dos melhores também. Trabalhei com o Muricy, cara, um cara humano, um cara coração sensacional, zangado, mas gente boa demais. Mas, cara, o treinador que mais me ajudou, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, se eu tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, chegar na seleção brasileira, chegar no Grêmio, foi o Leão, cara. O Leão eu tenho. Muita gente fala, você tá maluco? Pô, ninguém gosta do Leão. Mas foi um cara que me ajudou muito.
Então, a minha carreira eu devo muito ao Leão. E o treinador, o pior treinador, o que mais pegou no teu pé? Pô, o que mais pegou no meu pé foi o Luxemburgo, cara. Chato demais. Mas eu não posso dizer que ele é o pior, né? Pô, foi um dos melhores que eu peguei. Mas, pô, pra mim, pô, né, foi muito chato, cara. Me dava muita... Tu falou que a tua namorada tá na live. Quando tu era solteiro, como é que tu era? Cara, eu era sossegado, cara. Na realidade, eu já fui casado já, né? Tenho 2 filhas. Então, assim, casei muito cedo, né? E quando, antes de casar, também não era muito de sair, né? Eu era mais ou menos sossegado, era de boa. Aí, depois de velho, eu comecei a fazer umas cagadas, aí acabei me separando, enfim. Mas tá bom, cara. O mais importante é que a gente viveu momentos bons, né? Eu, quando era casado, né? Tive uma família, depois a gente continua amigo, tem 2 filhas maravilhosas. Mas hoje estou muito bem também, estou namorando, gente boa demais, médica, inteligente, é tudo que um cara o cara precisa, é como a gente fala, né? O cara precisa ter uma mulher do lado que seja uma boa mulher, que atrás de um grande homem tem que ter uma grande mulher, né? Eu não tive problemas com minha ex-mulher, é uma pessoa gente boa, sensacional, tenho o maior carinho, o maior respeito por ela, né? Me deu 2 filhas maravilhosas, né? E hoje realmente sou apaixonado pela minha namorada. Quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu no futebol? Cara, Somália. Somália foi um jogador mais resenha que eu já vi já. O Somália era um Somari, a gente tá conversando para fazer uma live com ele mais pra frente. gente boa demais, gente boa demais. Palhaço demais. Quero, ma- quero mandar um abraço aqui pro Flavinho, cara. Flavinho Oliveira. Foi meu preparador físico no Japão. Cara fantástico. Acho que foi o cara que me deixou melhor fisicamente. Foram 2 pessoas maravilhosas que eu tive como preparador físico. Flávio Oliveira e Valmir Cruz do Corinthians. Dois preparadores fantásticos que me deixaram realmente tinindo, como o atleta tem que estar, né? Com 10%, o percentual 10, tem que estar bem fisicamente. Esses 2 caras foram fantásticos na minha carreira. Pra gente encerrar, qual o título mais importante da tua carreira? Acho que eu sei a resposta, mas. Cara, todos os títulos são importantes, né? Todos, todos. Não tem. Título é título, né, cara? Você fica na história do clube, né? Eu tive um título da Série B com o Coritiba, né? E o Curitiba estava vivendo um momento financeiro muito, muito difícil, 2 anos de, de Série B e as cotas acabam caindo, né? Então a gente acaba tendo aquela dificuldade e a gente foi campeão de uma Série B, né? Então esse título foi importante também. Mas é claro, é como eu falei, né? O título, jogar no Grêmio, ganhar um título da Copa do Brasil, que foi um título de muita expressão naquele momento, foi fantástico. Anderson, gostaria de mais uma vez te agradecer todo mundo que participou da live, mandou pergunta, mandou abraço. Desculpa se a gente esqueceu alguém. E te agradecer por ter topado participar dessa live, topado conversar com o torcedor do Grêmio, que tem um carinho enorme por ti e pela tua passagem por aqui. Ah, obrigado. Queria mandar um abraço pro senhor Antônio Nicolau também, gente finíssima, parente do Teles, né? Pô, fantástico. Mandar um abraço pro meu amigo Sérgio, que tá lá no Japão, lá. Pô, amigos de longa data, a gente era 4 amigos maravilhosos, eu, Sérgio, o Zuca e o Xandó, gente boa, tá lá no Japão faz muito É o que tempo. te disse para namorar? Oi? Esse é um palhaço. Eu nem namorava nessa época que a gente saía. Tinha medo, tinha medo. Mas muito obrigado mesmo, Anderson. Tá bom, meu amigo. Valeu. Obrigado por todos aí. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Um grande abraço. Valeu. Galera, gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Espero que todos tenham gostado. Quarta-feira a gente está de volta, provavelmente com Cláudio Pitbull. E vocês não. Espero que estejam gostando, espero que estejam curtindo. Indiquem nomes. A gente vai tentar ir atrás, tentar trazer mais gente aqui do Grêmio, gente do Inter, para
ter boas histórias e matar a saudade do futebol, que tá fazendo falta, né? Abraço.